Bom dia, galera. Mais um dia aqui. Um dia lindo aqui em Porto Alegre de novo. Um super sol, um calorão. Imagino que vai ser o verão, gente. Assim que der, já bota aqui um takezinho do dia, do solzão aí. E vamos começar o vídeo de hoje trazendo uma pauta aí que são os valores, que a gente comentou um pouco ontem e comenta sempre em todos os vídeos aí a importância dos nossos valores, já que a gente está falando de crenças, de vitimismo. Importante a gente falar dos nossos valores também, que são o contraponto ou a base de tudo, na verdade. A gente já falou de personalidade, e personalidade junto aos nossos valores e junto às nossas crenças é o que molda grande parte das nossas ações, comportamentos, sentimentos, pensamentos, certo? Então, seguimos aí ao longo do dia, nessa nossa jornada, com esse assunto então. Oi, mãe! Oi, Essa é minha mãe linda, maravilhosa, né, mãe? Sim, é assim. Hoje a gente vai trazer um pouquinho aí de um tema bem complicado, que são os valores. Complicado por quê? Primeiro porque os valores eles são confundidos. A gente pode falar aí de valores morais e éticos, que são as coisas que a gente admira como características de caráter das pessoas. Mas o que a gente vai trazer aqui hoje é um pouquinho diferente disso. É um conteúdo que faz a gente refletir, na verdade, quais são as coisas mais importantes da nossa vida. Várias pessoas usam outros nomes, que não valores, para fazer essas mesmas estratégias ou para fazer essas mesmas dinâmicas. São as dinâmicas para que a gente possa trazer para a consciência quais são os nossos valores reais, as coisas realmente importantes na nossa vida, relevantes na nossa vida e o quanto a gente está dando de tempo e atenção para elas. Então existem nomes diferentes, estratégias diferentes, ferramentas, testes diferentes, mas todos têm o intuito de trazer para a gente a informação do que realmente é importante e ver se a importância que a gente está dando para essas coisas que são importantes para nós são coerentes. Ou se a gente está gastando todo o nosso tempo com o que não é importante, com o que o mundo quer, com as rotinas do dia a dia, e o que é importante está ficando de lado. E às vezes a gente descobre que a gente deixou de lado as coisas mais importantes tarde demais. O legal desse assunto, tá, gente? Eu escolhi para falar dele, inclusive num dia que eu tô aqui na casa da minha mãe, porque na verdade foi coincidência, sim, mas acho que foi uma coincidência Foi uma coincidência que veio a calhar, por quê? Quando a gente faz um exercício aí para identificação de valores, normalmente a gente tem um grande choque. A gente se decepciona muito com o que a gente descobre. Sim, os valores são muito bonitos da boca para fora, mas normalmente eles não são efetivamente as coisas mais importantes da nossa vida. Como é que a gente pontua o que é mais importante na nossa vida? Como é que eu sei o que é mais importante na minha vida? Em teoria, o que é mais importante na minha vida é onde eu ponho mais energia e tempo. Por quê? Porque se eu ponho energia e tempo é porque aquilo é importante para mim. Quando a gente para analisar onde a gente gasta a nossa energia e o nosso tempo, normalmente ela não tem nada a ver com os valores lindos e politicamente corretos que a gente escreveu no papelzinho de identificação de valores. Então, considerando que a gente não está falando aqui de valores morais e éticos, a gente está trazendo valores aqui como realmente coisas do nosso dia a dia, coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. Por exemplo, valores que normalmente aparecem em primeiro e segundo lugar aí na lista de todo mundo. Família, normalmente é o primeiro. Depois a gente vai ter aí casamento, saúde, emprego, profissão, que são coisas diferentes, trabalho, que é coisa diferente, estudos. Dificilmente o dinheiro aparece como um dos principais. Ninguém coloca o dinheiro. Sim, porque nós vivemos agora de ar, né? Ninguém paga contas. Mas ninguém tem coragem de colocar o dinheiro. Porque colocar o dinheiro, falar que o dinheiro é uma das coisas mais importantes da tua vida, é feio. Mas é mentira. A gente sai para trabalhar todos os dias, por quê? Não é atrás de
buscar um sustento, a gente pode mudar a palavra para sustento, mas vai continuar sendo dinheiro. Mas bota, porque essa é a verdade, né? Outra coisa que aparece normalmente ali, quando as pessoas botam saúde, na maioria das vezes a saúde, principalmente quando a gente está falando de mulheres, é estética. Tá buscando saúde, que é ir na academia, fazer alguma coisa, ou efetivamente a gente está falando da estética como um valor principal. Mas aí pela vergonha de botar estética e parecer fútil, eu coloco saúde. Certo, só que a saúde é o quê? Tu ir na academia? Não, saúde é qualidade do sono, qualidade da alimentação, praticar exercício físico, dentre diversas outras coisas, saúde mental e física. Mas o que eu tô colocando efetivamente ali como meu valor é saúde? Ou na verdade é estética, mas para eu não dizer estética eu boto como saúde. E tá errado? Não, não tá errado, gente. Só é importante que a gente tenha consciência, se aceite, não tenha vergonha de dizer o que realmente é. Traga essa informação para a consciência, porque aí a nossa vida fica mais tranquila. A gente não fica se culpando por uma coisa que não é real. E se alguém, por exemplo, disser pra gente que a gente é vaidoso, tá indo na academia porque a gente quer ficar bonito, a gente não se ofende, porque é verdade. A gente não fica tentando defender que a gente tá tentando ficar saudável, né? É simples. Quando a gente coloca a família em primeiro lugar, é super compreensível que as pessoas coloquem isso. A família, ela é a coisa mais importante que a gente tem na vida? É. Realmente ela é. Tá bem. Mas quanto tempo do meu dia eu desprendo pra minha família? Eu não consigo ver a minha família, por exemplo, todos os dias. Eu não consigo ter tempo dedicado para minha família todos os dias. E o pouquinho de tempo que me sobra, eu dou atenção para minha família, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer as coisas. Não tem problema. Não é esse o problema. O problema é aquele tempinho que me sobrou. O que eu faço? Eu dou atenção para minha família ou eu vou olhar o celular? Então, quem tem mais valor? Se eu tô no Instagram, ao invés de estar, de repente, conversando com alguém da minha família e disponibilizando um tempo com alguém que eu amo. A partir do momento que eu opto por ir pro celular e não falar com a minha família, eu elenquei o celular como uma coisa mais importante que a minha família no pouco tempo que eu tenho disponível. O que baliza os nossos valores? O tempo que eu gasto com cada coisa. A partir do momento que eu desprendo tempo e energia, eu tô colocando aquilo como uma coisa importante na minha vida. Eu tô desprendendo tempo, que é a coisa mais importante que eu tenho na vida. A única coisa que todos os seres humanos têm igual no mundo são 24 horas por dia. Como eu utilizo as minhas 24 horas? O tempo que eu desprendo é o que tem valor para mim. Então, que a gente possa rever os nossos valores de forma mais clara, sem mimimi, sem medo, sem vergonha, sem julgamento pelo do outro, porque a gente também mente quando faz esse tipo de exercício. E aí a gente joga no papelzinho lá, a pessoa que estiver aplicando aí esse exercício, essa ferramenta, essa técnica, vai dizer lá para vocês jogarem uma quantidade X, depois vai pedir que vocês elenquem por mais importante, menos importante, depois algumas técnicas mandam tu cortar algumas delas, e depois de tudo isso tu vai para uma outra atividade que a gente pergunta como tu ocupa os teus dias, como tu ocupa o teu tempo livre, quando tu tem um tempo livre. Se tu tivesse todo o tempo livre agora, o que tu faria? E aí tu pega lá o papelzinho dos teus valores e bota lado a lado, e aí as informações não batem. E aí? A gente tá mentindo pra quem? Pra nós mesmos? Será que isso não tá gerando uma confusão e um conflito mental? A gente fica em confronto com nós mesmos o tempo todo, porque a gente não é sincero nem mesmo com os nossos sentimentos, vontades, desejos. E a gente quer parecer bonitinho e correto, quando na verdade as coisas já não são exatamente assim. E se são, eu tô disposta a mudar para efetivamente começar a dar valor pro que eu digo que é valoroso? É bem legal, gente, a dinâmica, mas ao mesmo tempo é bem chocante. A minha foi bem chocante, mas foi reveladora para mim. E outra coisa é a gente aprender e entender. Eu preciso me entender e me aceitar, para depois eu conseguir aceitar o outro sem julgamento. Então, eu preciso entender se o que eu digo é realmente o que eu digo. Família é família, saúde é saúde, dinheiro é dinheiro, trabalho é trabalho, profissão é profissão. Casamento é casamento, casamento e família estão separados, filho está separado,
como que eu enxergo a minha vida e o que para mim é merecedor do meu tempo e da minha atenção. Depois que eu me entendo, e aí a gente volta para o processo de autoconhecimento e consciência, depois que eu me entendo e eu me aceito, fica muito mais fácil de eu entender o outro, ouvir o outro, entender o outro e não julgar. Uma coisa linda, né? Afinal de contas, quem disse que a gente tem o direito de julgar alguém? Né? Nem Jesus julgava as pessoas. E quem somos nós, réis mortais, para julgar alguém? Não é mesmo? Então, fica mais fácil pra gente lidar com os outros, fica mais fácil para manter as relações, fica mais fácil para entender os nossos limites, se eu sei os meus valores, eu sei como, com quem e onde me relacionar.